Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos e uma boa noite, né, para cada pessoa que vão me assistir, que estão me assistindo, né, melhor através desse vídeo. Eu creio que essa mensagem ela vai chegar ao coração, né, de muitas pessoas e eu quero ser grato a Deus por aqueles que têm ouvido as minhas mensagens através desses vídeos, que é feito senão com o intuito de abençoar vidas, né? Então eu tenho esse canal lá no YouTube, que é um canal onde eu posto os meus vídeos, e tem um outro canal que é o canal aonde são subidos nas plataformas digitais os louvores, né? Os meus hinos. Então, para que os irmãos entendam, talvez tem pessoas que podem, às vezes, não ter esse conhecimento, é o canal que você tem no YouTube, nas plataformas digitais que você, gravadora sobe, né? Músicas, são uma, né? É uma conta, é um canal. E o canal que você tem de vídeo é um outro canal, no caso, no som mesmo. O canal que você tem, aonde você é subido nas plataformas música, não é o mesmo canal onde você posta vídeo, não é aceito. Então eu tenho esse canal que é aonde eu tenho minhas músicas lá no YouTube, né? Em outras mais plataformas digitais. E tenho essa conta no YouTube onde é postado os meus vídeos de a pregação de outros trabalhos que eu faço. Então quero ser grato a Deus, né? Pelas pessoas que têm curtido, compartilhado esses louvores e também essas mensagens que eu tenho deixado no dia a dia, né? Avisando para os irmãos, aqueles que me assistiram, para cada um dos meus amigos, né? Que em breve, né? Já estou com mais 3 músicas sendo subidas nas plataformas digitais e eu quero tributar honra a Deus, né? Por ter me abençoado, ter me dado esse privilégio de esse projeto que foi elaborado e ele, né, para a glória de Deus, está saindo do papel e Deus ele tem me honrado de forma, né, grandiosamente. Eu quero ser grato a cada uma das pessoas que me segue através do YouTube, através dos meus status lá no Zap, no Face, no Instagram e em outras mais, né, plataformas. As pessoas que são meus seguidores, né, têm se inscrito no canal, que têm compartilhado. Eu quero ser grato a Deus pela vida de cada um dessas pessoas, né? E que Deus possa abençoar de forma gloriosa. A Bíblia diz que não há quem dê um copo de água fria a um dos seus pequeninos por ser profeta, que não fica sem receber o galardão de profeta, né? Então quem vai nos galardoar é Deus, porque Ele é o nosso galardoador. E quando nós façamos algo que é para abençoar a obra de Deus, um servo de Deus, nós sabemos que é o Senhor que recontribui, né? Então que nós possamos ter essa certeza que quando nós faz algo para Deus, o Senhor do alto céus, né, ele nos abençoa. E eu quero nessa noite deixar uma palavra para nossa reflexão aqui no livro de São Lucas, no seu capítulo 4 e o seu versículo 31 a seguir. O tema vai dizer assim: a cura de um endemoniado em Cafarnaum. A palavra de Deus diz assim no versículo 31 do capítulo 4 de Lucas: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, e muito se admirava da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E achava-se na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz que temos nos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos tormentar? Nos bem sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal, e todos ficaram grandemente admirados e comentava entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos
e ele sai, e a sua fama correu por todos os lugares da circunvizinhança. Louvado seja Deus, né? Palavra, né? Gloriosa da parte de Deus. Primeiro lugar, para que nós viemos, né, entender essa palavra qual o Senhor trouxe ao meu coração, né, ao nosso coração nessa noite, eu quero dizer para os irmãos que nunca foi um plano de Jesus, né, estabelecer sinagogas, né? Jesus nunca teve a sua obra presa, né, entre quatro paredes. Mas também nós temos que entender que Jesus também ele nunca se opôs contra a sinagoga. Antes ele ia aos sábados, né, na sinagoga, ensinava a palavra de Deus, e enquanto ele ensinava a palavra, nós sabemos que ali ele curava e libertava vidas que estavam oprimidas e cativas, né? Pessoas que estavam enfermas e pessoas que estavam cativas por os espíritos, né, imundos. Então, quando você vai lá para o livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 28, quando você entra aí a partir do versículo 1, né, a seguir, vamos ver que Davi, ele colocou um desejo no seu coração de construir um templo, né, que viesse ali construir um templo, aonde desse templo viesse guardar a arca, né, do Senhor, a arca da aliança, e os utensílios sagrados, né? Louvado seja Deus. Então Davi ele propôs no coração de fazer, né, o templo, porém nós sabemos que Deus ele vai intervir que Davi edificasse o templo, porque Davi no seu reinado, né, no governo de Davi, foi um governo que houve muitas guerras. Davi ele enfrentou muitas pelejas. E Davi, por certo, para se defender dos seus inimigos, ele derramou sangue, né? Sujou a sua mão de sangue. Então Deus disse que Davi ele não poderia edificar a casa do Senhor. Porém, o seu filho Salomão, né? A qual esse Salomão foi o fruto do relacionamento de Davi com Betseba. Esse Salomão, então, o filho de Davi, que ia sentar no trono no lugar do seu pai para governar, esse edificaria, né, o templo do Senhor. Então, nós vamos saber que no tempo de Salomão, quando Salomão passa a governar, né, sentou num trono para governar, Deus ele cessou as guerras. Diferente do governo de Davi, que foi um governo, né, de muitas guerras, no tempo de Salomão, Deus então ele cessa as guerras, porque nós sabemos que até a guerra, para acontecer, ela acontece por permissão de Deus. E se Deus também não quiser, ele tem o poder de intervir, de cessar a guerra e haver um tempo de paz. Então, no tempo de Salomão, foi um governo que não houve guerra, porque Deus tinha um projeto, né, de Salomão construir o templo a qual Davi tinha feito a planta, né, a qual ele pensava em construir, mas foi assim que Deus, né, não consentiu. E ficou então Salomão, que era o filho de Davi, quem construiu esse templo. Então esse templo que Salomão, ele no templo de Salomão, ele vai edificar o templo do Senhor, a qual foi esse projeto de Davi, seu pai. E quando você vai lá para o livro de Ageu, no seu capítulo 2, o versículo 9, a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por que a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Porque quando o templo ele foi construído por Salomão, Jesus ele ainda não tinha vindo sobre a terra. Então Jesus não visitou, havia ali a presença de Deus através da adoração, né, que eles invocavam a Deus. Deus ele manifestou a sua glória, o seu poder. Mas o próprio Jesus não visitou, não pôs os seus pés ali sobre o templo de Salomão. Então lá pelos anos, no ano 586, o templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônicos, né? Ali no tempo do rei Nabucodonosor, que armou um cerco sobre Jerusalém e destruiu aquele templo, aonde foi levados os utensílios sagrados, né? Muitas coisas da casa do Senhor foram levadas pelos babilônicos, e ali o templo então ele foi destruído. E algum tempo mais depois, né, com anos depois, esse templo ele vai ser construído já pela ordem pela administração de Zorobabel,
que ele era praticamente um governo, um líder em Jerusalém. Mas a ordem oficial ela parte através do rei Sírio, que era um rei da Pérsia. Foi quem deu a ordem oficial para o templo ser reconstruído pelos os judeus, né? Então por isso que a palavra está dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, porque essa casa, esse templo que foi construído já no tempo de Zorobabel pelos judaicos, né? Ele foi um templo que tinha uma estrutura menor, talvez não tinha uma tanta formosura como teve o templo de Salomão, mas aquele templo ali, ele recebeu uma glória que superou, né, todos, né, todas as outras, que superou a tudo, porque nada se compara com a presença, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali o próprio Jesus, ele visitou e ensinou naquele templo, né, que foi reconstruído. Então, por isso que a glória da segunda casa, a Bíblia diz que será maior do que a da primeira, porque naquele templo ali que foi reconstruído, recebeu a visita, né, do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que Jesus ele nunca se opôs contra a sinagoga, né, que hoje nós chamamos de igreja. Nós temos ali Saulo de Tarso, né, que antes, hoje, né, depois passa a ser Paulo, Deus muda o nome, mas no começo, quando ele ainda era um perseguidor do Evangelho, né, perseguia a sinagoga, os cristãos, ele perseguia a igreja. Mas Deus ele tinha um plano na vida de Saulo de Tarso. E Saulo ele indo ali para Damasco com carta para perseguir, né, os cristãos, a igreja do Senhor, nós sabemos que Saulo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né, a seguir. Ele teve um encontro com o Senhor quando aquele cerco de luz ali, né, cercou em volta de Paulo e ele caiu do seu cavalo e ali uma voz dizia: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele vai dizer: Senhor, quem é que fala comigo? E ele vai dizer: eu sou Jesus a quem você persegue, e duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Nós sabemos que Saulo ele foi para a casa de Ananias, para que Ananias orasse por Saulo. E Ananias ali ficou temendo, com medo, porque sabia, né, já da fama de Saulo. Mas Deus ali disse em sonho para Ananias, né, que ele orasse por Saulo, porque aquele mesmo Saulo que era um perseguidor, né, do povo de Deus, era um escolhido, né, um vaso escolhido para fazer a obra de Deus, né? E nós sabemos que Deus ele mudou a história de Saulo, de Tarso, né? Mudou o nome de Saulo para Paulo, porque diz que Saulo de Tarso era um nome muito grande. Então Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E Paulo nós sabemos que ele foi um grande, né, resgatador de alma após a sua conversão por reino de Cristo. Então o Senhor ele nunca se opôs contra a pessoa que faz a obra de Deus, né? As pessoas que ele ensinava, que tinha sinagoga naquela época. Nós vemos que no livro de Marcos ali, a palavra de Deus vai dizer que os discípulos de Jesus estavam fazendo a missão e topou um homem que pregava, né, a palavra de Deus, expulsava os demônios e curava. E ali os discípulos disseram para o Senhor que impediu, repreendeu dele fazer aquela obra, porque eles não seguiam, não eram do mesmo grupo. E Jesus disse que por que eles fizessem, né, fez aquilo. Porque aqueles que não estavam com eles, mas não estavam contra, então eles não deveriam ter impedido, tinha que deixar de fazer a obra de Deus. Então você vê que hoje em dia são muitas pessoas que ele não quer fazer a obra de Deus, mas eles querem muitas vezes intervir, se opor para impedir, às vezes, a pessoa que quer fazer a obra. Então tem um velho provérbio que diz, né, que quem não ajuda, não atrapalha. E tem pessoas que ele não faz e ele quer impedir as pessoas muitas das vezes de fazer a obra de Deus, né? Mas só que quando Deus escolhe alguém e levanta, uma pessoa que é ungido por Deus para fazer a obra do Senhor, nada pode impedir, né? O Senhor disse para Pedro que ele era Pedro, né? O nome dele era Pedro. Mas sobre aquela pedra, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam, né, sobre a igreja do Senhor. Então nós sabemos que por mais que o inferno ele possa se levantar contra a igreja de Jesus Cristo na terra, não vai impedir da obra de Deus ser feita, né? Porque a vitória, ela é do povo de Deus. Então, voltando ali para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31,
Jesus ele chegou naquela sinagoga no sábado, e ali as pessoas ali estavam, né, aqueles escribas, né, aqueles homens ali ensinava ali, mas ali tinha um homem que estava possuído por um espírito imundo. Não se sabemos há quantos tempos aquele homem estava ali com aquele espírito clamufado, ou ainda que ele talvez sabia que ele transportava aquele espírito imundo, não tinha autoridade para poder libertar aquele homem, né? Repreender aquele espírito, expulsar aquele espírito imundo da vida daquele homem. Agora você vê a diferença de alguém que transporta a unção de Deus. A Bíblia diz que a unção, ela espedaça o jugo. Então Jesus ele chega naquela sinagoga, sem precisar ele revelar que aquele homem estava possuído por um espírito imundo, sem precisar ele impor as mãos dele sobre aquele homem, só na presença do Senhor Jesus, né? Chegar naquela sinagoga, aquele demônio que estava sobre aquele homem, ele por si próprio se manifestou. Disse, né? Jesus, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Bem sei que tu és o Santo de Deus. E perguntou se Jesus foi ali para atormentá-lo. E Jesus simplesmente deu uma ordem, né, para que ele saísse daquele homem, daquele corpo. E disse que aquele homem ali que estava endemoniado, né, se lançou sobre terra, e aquele espírito bateu em retirada sem causar nenhum dano naquele homem. E as pessoas ali ficou admiradas, dizendo que palavra era aquela, que ensinamento era aquele. Porque o Senhor ensinava como alguém que tinha autoridade e poder. Então aquelas pessoas que estavam ali, aqueles escribas que ensinavam diretamente naquela sinagoga, eles ensinavam como alguém que tinha um conhecimento da palavra, mas não tinha unção, não tinha autoridade, não tinha poder. Então não só basta a pessoa ter o conhecimento, mas não ter autoridade. Ou às vezes tem pessoas que até têm autoridade, mas ele não tem, às vezes, poder. E tem pessoas que às vezes ele é uma pessoa que é um grande pregador da palavra de Deus, tem um conhecimento da palavra, das escrituras, e ele prega com conhecimento e também tem a unção de Deus, tem autoridade, né? E nós sabemos que a pessoa que ele tem autoridade da parte de Deus, ele tem poder, porque Jesus disse isso lá no livro de Marcos, né? No seu capítulo 16, através do seu versículo 15 a seguir. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aqueles que crêem serão salvos, e aqueles que não crêem já serão condenados. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e se beber algum tipo de remédios, né, mortifério, não causará nenhum dano. E diz que Jesus, depois de dizer essas palavras, ele foi recebido no céu e sentou à direita do Pai. Então, você vê a diferença de alguém que transporta a unção de Deus e a pessoa que não tem a unção, que não tem a autoridade da parte de Deus. Então, o demônio, quando ele olha para alguém, que ele sabe que a pessoa ele tem a unção de Deus, só na presença da pessoa, aquela pessoa que está endemoniado, ele já fica incomodado, porque quem está nele se incomoda com a presença, né, daquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa transporta a unção de Deus, né? Então que nós viemos pegar essa palavra para a nossa meditação e que Deus ele possa falar melhor ao coração de cada um através dessa palavra, em nome de Jesus, né? E como eu disse para cada um dos meus seguidores, aqueles que ouvir essa palavra e que toma posse, né? Crê. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então aqueles que crê, que toma posse dessa palavra, que nos ajudar a estar sempre compartilhando o nosso trabalho, tenho certeza, né? Que grandes coisas Deus vai fazer, né? Na vida de cada um, para a glória de Deus. E assim eu já agradeço, né, a todos, em nome de Jesus, que possamos ter uma noite, né, excelente e que possamos também ter um ano de 2026 que já está, né, estamos se aproximando da virada do ano. É um ano repleto de paz, de harmonia para cada família, né, em nome de Jesus, que venha ser um ano diferente, para a glória de Deus.